Olá, você está no canal Entre Costas Podcast e esse é o episódio inaugural do nosso podcast. Eu sou Henrique Trajano de Moraes Costa Eu sou a Marina Costa. E eu sou Carlos Henrique Costa. e estamos hoje exclusivamente entre costas. Somos uma família e a ideia desse podcast é trazer um pouquinho das nossas conversas, nossos bate-papos para esse local, onde a gente, em casa mesmo, já falava muito sobre saúde, né? Era com certeza, é com certeza, o tema mais predominante nas nossas conversas. E a gente pensou, por que não abrir isso para o público? Nossa ideia é trazer sempre convidados que falem sobre a saúde de perspectivas diferentes, então vão vir profissionais da saúde, vão vir convidados que não são profissionais da saúde, mas que têm dicas práticas e também tem muito conteúdo para passar para a gente. Isso é verdade. Desde criança, a gente já... Minha esposa é médica, né? E o Henrique, criança, a Marina também. E a gente já conversava muito de saúde. Isso inspirou a família a cuidar de saúde, promover saúde. E como o Henrique disse muito bem, que bom que a gente vai compartilhar as nossas conversas com os nossos amigos, com os nossos pacientes, com os nossos clientes. Com certeza. E aí, a nossa ideia é trazer pessoas muito diferentes, né, para o podcast. Então, vão vir desde pastores a atores, mas também outros médicos, né? A ideia desse podcast, então, ele surgiu nesse ano, mais ou menos. A gente tem conversado há algum tempo, né, de começar o podcast. Mas por que você queria o podcast, Carlos? Olha, eu sempre achei que a informação, educação em saúde é uma ferramenta muito importante para promover saúde. E alguns anos atrás, aproximadamente 5 anos atrás, eu comecei a me ingressar nas mídias sociais, até incentivado pela Marina, pelo Henrique. Comecei o Instagram, comecei o YouTube, e eu percebi o impacto na vida e na saúde das pessoas através das mídias sociais. E sou também um consumidor de podcasts. Então, por que não a gente compartilhar as nossas histórias, os nossos conhecimento, a nossa experiência? Eu tenho 35 anos de formado com as pessoas para promover saúde e cuidar da saúde integral, bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então, acho que esse é um canal importante para a gente interagir com as pessoas. Eu também sou um consumidor assíduo de podcast, né? Eu assisto e ouço o tempo todo no carro. Tá um podcast rolando. No YouTube, tô lavando a louça, tô ouvindo podcast. Né? Até às vezes dar uma puxada no meu pé para parar um pouco. Né? E você, Marina, o que você pensa sobre isso? Com certeza, informação em saúde salva vidas, né? E informação confiável. A gente está numa era aí de fake news e a gente quer contribuir para divulgar informações confiáveis que as pessoas possam, de fato, aplicar nas vidas. Então, um conteúdo bem prático. E eu também adoro consumir podcast. Sempre que eu tô no carro indo, vindo, eu tô ouvindo podcast, lavando louça também. Então, eu acho que é um formato muito legal e, como o Henrique disse, são conversas que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, se você também gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva no canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, Entre Costas Podcast, para não perder nenhum episódio, né? E não deixa de ativar o sininho, para também ficar por dentro do que vai vir e do que está acontecendo no nosso podcast. Mas para a gente começar, queria que o Dr. Carlos se apresentasse e falasse um pouquinho da sua história. Quando começou a sua história e quem é o Dr. Carlos? Então, eu sou cardiologista, sou médico do trabalho, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, MBA em Ciências da Mente e Liderança Humanizada, mas certamente o que mais me orgulha no meu currículo é ser pai do Henrique e pai da Marina, e esposo da Ângela Molina, que também é médica. Então, começando a história, né, eu conheci a minha esposa na faculdade de medicina, e no hospital de cardiologia, onde nos conhecemos e depois nos especializamos juntos. A primeira especialização que eu fiz foi a cardiologia. Mas voltando lá atrás, a medicina era um sonho de criança. Eu sonhava em ser médico. Desde 12, 13 anos eu queria ser médico. E nesse sonho eu queria ser médico de pacientes graves. Na minha infância, quando eu via uma ambulância com sirene ligada, eu ficava imaginando o que estava acontecendo lá dentro e imaginava que um médico estava ali cuidando dessa pessoa. Então, meu sonho era
trabalhar com paciente grave e trabalhar dentro de uma ambulância. E realizei esse sonho no início da minha carreira como cardiologista, trabalhando em emergência cardiológica, ambulância, UTI. Agora é interessante que já nessa fase eu percebi que eu atendia muito mais pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico, do que propriamente problemas no coração, infarto, derrame. E aí então acendeu uma luzinha, eu preciso ter um olhar integral, não olhar só o coração, o músculo cardíaco, mas o coração nos símbolos das emoções, e fui então buscar uma formação em terapia cognitivo-comportamental. Dr. Carlos, no hospital, como é que esses sintomas se confundem? Olha, é muito, muito interessante, Marina. O primeiro momento, os sintomas são muito parecidos. O sintoma do infarto, o sintoma de uma crise de pânico, com dor no peito, dificuldade para respirar, sudorese fria, são um mal-estar intenso. Na crise de pânico, inclusive, a pessoa tem a sensação de morte, como também no infarto agudo do miocárdio. A própria arritmia, que acelera o coração e dá um descompasso, na ansiedade o coração palpita. Então é muito importante, no momento inicial da chegada do paciente, a atenção para o coração, sim, com exames, com a avaliação clínica, a anamnese, a conversa com o paciente, o eletrocardiograma, o exame de sangue e aí depois o diagnóstico. Então é muito importante que esses pacientes tenham uma abordagem cuidadosa para fazer o diagnóstico e, obviamente, a partir do diagnóstico, o tratamento. E é interessante a sua pergunta, porque muitos pacientes que chegam no pronto-socorro com crise de ansiedade, muitas vezes ouvem a expressão do médico, isso não é nada. E, obviamente, a pessoa está ali com a sensação de morte. Quando ele ouve isso não é nada, isso piora ainda mais a condição desse paciente, que não acredita que não é nada, porque de fato, está sentindo e está sentindo um mal-estar intenso. Então, o diagnóstico é muito importante. E o acolhimento desse paciente, se o diagnóstico foi ansiedade, o acolhimento e o acompanhamento, o encaminhamento e acompanhamento, muito importante. O mais louco é que realmente faz parte da doença, a pessoa realmente acreditar que ela vai morrer, né? Isso faz parte da patologia ali que cerca a crise de pânico, né? Ela acreditar, e ela tá sentindo, né? Ela tá sentindo o coração palpitar, ela tá sentindo o dor no peito, ela tá sentindo suar frio, né? E que são sintomas que a gente, como médico, sabe que se confundem com o do infarto, né? Mas ela não sabe, para ela é real, né? Mas, doutor Carlos, fala um pouquinho mais por que da cardiologia. Eu sei que tem umas histórias aí sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, juventude, Sim, que tem um porquê da cardiologia, né? É verdade. E só confirmando o que você acabou de dizer, eu lembro de uma paciente que ela chegou no meu consultório, trazida pelo marido, em uma crise de pânico, e ela dizia para mim, doutor, não me deixe morrer, não me deixe morrer. E ela segurava no meu braço, ela estava com a sensação de morte, e depois da avaliação clínica, eletrocardiograma, o diagnóstico foi uma crise de pânico e ansiedade. Então, é isso mesmo que você disse, o paciente está sentindo e acreditando que está morrendo. Agora, a história é a seguinte, eu perdi meus 2 avós com doença no coração. E a doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Este ano, 2024, aproximadamente 400 mil pessoas já morreram por conta de doenças cardiovasculares. Então, me chamou a atenção essa questão, e eu perdi meus avós por essa condição, e eu já tinha essa tendência para fazer a cardiologia. E quando eu cheguei na faculdade, a primeira disciplina na fase profissionalizante foi cardiologia, e aí foi amor à primeira vista. Já me encantei, eu digo que eu sou apaixonado pela cardiologia e encantado pela saúde mental, por conta dessa questão que eu falei, que não dá para a gente tratar apenas o coração, a gente tem que ter esse olhar na integralidade do ser humano, esse cuidado, e essa é outra expressão que eu gosto muito. O cuidado ele vai além de tratar, o cuidar vai em direção à pessoa, no olho, no cuidado individualizado àquela pessoa que está confiando em nós a sua saúde. E aí, obviamente, porque o tratamento ele é simples, específico, né? Tá no guideline lá. Exatamente.
está nas diretrizes, o paciente pode estar muito bem tratado, mas pode não estar bem cuidado se eu não individualizar, se eu não der a minha atenção, a escuta atenta, ativa e acolhedora. Né? Uhum. Então, comecei com a cardiologia desse modo, como eu falei, paixão à primeira vista. Né? Depois eu fiz a medicina do trabalho, porque a medicina do trabalho ela tem um cunho muito prevencionista. E como médico do trabalho, eu gostei muito também da promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. Uhum. Eu lembro meu primeiro trabalho nessa área de saúde mental no ambiente de trabalho foi um programa de dependência química no ambiente de trabalho. E foi uma área que você pegou muito nessa parte da dependência química, né? Eu lembro de você, desde criança, já evitando álcool, né? Eu não me lembro de você bebendo, né? Dizem que bebia antes, né? Eu não me lembro. E desde criança, então, eu acompanho você já acompanhando esse tipo de coisa, o AA, o NA, né? Clínicas terapêuticas, né? Sempre ia, de final de semana, às vezes ia. E me fala um pouquinho mais, então, sobre essa sua outra paixão, que é a dependência química, que é uma parte da saúde mental, uma parte da psiquiatria muito importante, né? Hoje, o cigarro e o álcool são as drogas mais difundidas, né? E a gente vê que cada vez mais eles mudam para acompanhar as gerações. Então a gente tem uma geração nova de tabagistas aí com o vape, né? Que falam que não é problema, que não causa mal à saúde. A gente vê um monte de crianças, às vezes crianças adolescentes, no hospital por pneumonia, por fumaça, né? Por vapor de água que exala ali no cigarro eletrônico. Eu lembro no meu internato tinha uma menina de 15 anos internada com uma tuberculose gigante no pulmão inteiro por que ela se contaminou com aquele cigarro narguilé. Se contaminou pelo narguilé e fez uma pneumonia extensa pelo bacilo de Koch, né, que é o que causa a tuberculose. Mas por causa do narguilé. Então me fala um pouquinho mais sobre o cigarro, o álcool e as outras drogas, como isso entrou na sua vida? Então, começou no programa de dependência química dentro da empresa. Então, fizemos a abordagem da questão do alcoolismo, do tabagismo e da dependência por outras drogas. E, de fato, como você mencionou, meu interesse também por dependência química, particularmente o tabagismo, vem desde a infância. Eu sou filho de pais que fumavam. Né? Tem até a história que a minha mãe contava que ela conheceu o meu pai na faculdade pedindo um cigarro para ele. E ali começaram a conversar, da conversa deu namoro, do namoro casamento, e nós todos estamos aqui por conta disso. Né? Então, esse meu interesse pelo tabagismo, porque eu vi a dificuldade, principalmente da minha mãe, em parar de fumar. Meu pai parou de fumar antes dela, mas a minha mãe teve muita dificuldade em parar de fumar. E adoeceu por conta do cigarro. E acho que todos os irmãos dela fumavam também. Exatamente. Praticamente todos os meus tios fumavam e praticamente todos adoeceram por causa do cigarro. Então, a minha intenção era ajudar o fumante a parar de fumar. E nessa direção também eu implantei um programa no SUS, no município de Jundiaí, há 17 anos atrás, para tratar o fumante, é o PAIT, o Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista, onde já atendemos mais de 10 mil fumantes desde Jundiaí, com índice de sucesso muito elevado. Então, tanto a questão do alcoolismo, o tabagismo e a dependência química, eu costumo dizer que é muito gratificante perceber a transformação desses pacientes quando eles conseguem se libertar da dependência. Vai muito além de parar de usar. É, de fato, uma transformação que a gente consegue ajudar, estender a mão e não é só um hábito, né? É muito mais que um hábito, né? É uma doença. É uma doença. Né? Então, o tabagismo, o alcoolismo e a dependência química é uma doença. E você mencionou muito bem a questão, hoje, dos jovens estarem usando o narguilé, o cigarro eletrônico. Então, quando eu me formei, 35 anos atrás, nós tínhamos 35% de fumantes no Brasil. Hoje temos menos de 10%. Qual que é a grande preocupação?
é o cigarro eletrônico e o narguilé. Com todo o glamour que eles são ainda associados como um cigarro eletrônico, toda a questão high-tech do cigarro eletrônico, e as pessoas, infelizmente, os adolescentes e os jovens estão caindo nessa armadilha do cigarro. São doenças que impactam todas as áreas da vida, e eu acho que isso mostra o quanto a divisão é didática, né, entre saúde mental e saúde física, porque, na verdade, é uma só. E a saúde, ela tem muito a ver também com o ambiente, por isso que esses programas eram feitos também no ambiente de trabalho, né, porque o ambiente de trabalho impacta a nossa saúde tem um impacto no ambiente de trabalho, né, pela questão da pessoa sair para fumar, pelos sintomas de abstinência, às vezes durante o trabalho. Então, o ser humano, ele está interagindo com tudo isso a todo tempo, né? E esse ambiente, ele pode tanto promover saúde, que era o que vocês faziam, e às vezes um ambiente de trabalho pode gerar doença, né? O burnout, por exemplo, é uma doença que vem do ambiente de trabalho. Então, a saúde, ela é uma só. Eu acho que também é um dos objetivos aqui do podcast, mostrar isso para as pessoas, né? Que não tem como falar de saúde física sem saúde mental e saúde mental sem saúde física. Perfeito. A gente sabe que a saúde, ela depende. Tem uma questão genética, da predisposição genética, mas tem uma questão do estilo de vida, e aí a gente vai falar da epigenética, que pode, inclusive, influenciar na genética. E, por fim, como você falou muito bem, o ambiente. O ambiente social, ele pode promover saúde ou promover doenças. Inclusive, com relação ao ambiente, um exemplo. O tabagismo. A história natural do tabagismo no Brasil mudou porque o ambiente passou a ser protetor com relação à iniciação e uso do cigarro. Mas, com relação ao álcool, infelizmente, facilitador, é facilitador. Né? O uso do álcool é aceito e incentivado, e, infelizmente, muitas pessoas, aproximadamente 2.800.000 pessoas morrem todos os anos por conta de problemas relacionados ao álcool no mundo inteiro. Então, o tabaco é a droga que mais mata no mundo. Aproximadamente 8 milhões de pessoas morrem todos os anos por conta de complicações do tabagismo. E o álcool vem logo atrás. Então, são duas substâncias que precisamos tomar muito cuidado. E quanto tempo faz já que você está envolvido com a AA, por exemplo, né? Então, a minha relação com Alcoólicos Anônimos é uma relação de amizade e aprendizado. Há mais de 20 anos, eu conheci essa Irmandade de Alcoólicos Anônimos e foi interessante isso, que eu fui convidado para participar de um aniversário de um grupo aqui na região de Jundiaí. E quando eu cheguei lá, eu percebi que o linguajar, a metodologia de Alcoólicos Anônimos, que é a metodologia dos 12 passos, era uma metodologia eficaz, acolhedora e que iria me ajudar muito a eu ajudar o alcoólico que ainda sofre com a doença do alcoolismo. Então, essa relação de amizade começou há mais de 20 anos. Como você falou, eu sou habitualmente convidado por eles para fazer palestras e conversar com eles. E eu aprendo muito com Alcoólicos Anônimos. E é interessante, também falo sempre a questão do fácil acesso. Qualquer pessoa que tem problema com álcool, ele vai encontrar em algum lugar da sua cidade, ou até mesmo online, uma reunião para acolher e ajudar essa pessoa que sofre com a doença do alcoolismo. Essa semana você pediu ajuda, né, para dar uma olhada nas inteligências artificiais, né? E o próprio ChatGPT já perguntei lá. Me mande para um grupo de AA mais próximo de mim, né? Ele estava, acho que em Taubaté no dia, não lembro. E aí o ChatGPT deu o endereço, inclusive, e o horário de funcionamento, né? Isso é muito interessante, né? Como a inteligência artificial tem nos ajudado na medicina, e esse é um dos mecanismos. A própria inteligência artificial dá o AA como uma referência para tratamento de alcoolismo no Brasil e no mundo. Pode falar. Mas muito bem, essa é a minha história, né? E como eu disse, eu também depois fiz o MBA em Ciências da Mente e Liderança Humanizada para trabalhar com gestão de pessoas, promover saúde mental em empresas. Hoje nós temos uma lei no Brasil que obriga as empresas a promoverem saúde mental nas organizações, e nós temos também uma empresa de consultoria para ajudar as empresas a realizarem isso.
Mas eu quero também ouvir a história de vocês, né? Eu falei bastante, queria saber aí da história do Henrique, da Marina. Eu tenho certeza que foi influenciado aí pela família, né? Mas como é que foi para vocês escolher a saúde mental? Foi a primeira escolha, não, né? Como é que foi? Vai lá, Marina, pode começar. Então, eu sou psicóloga, diferente um pouquinho da família. Não foi a primeira escolha. Lá no ensino médio ainda, eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer. E diante de uma crise de ansiedade, eu resolvi buscar ajuda. Eu resolvi começar a terapia. Eu também era muito tímida e eu sentia que isso estava me atrapalhando. Então, resolvi buscar ajuda e ainda confusa se eu ia para arquitetura, se eu ia para nutrição, mas eu tinha claro um propósito que provavelmente é influenciado aí, que era ajudar pessoas. Eu não sabia como, mas eu queria isso. E ao longo de um ano ali de terapia, eu vi o quanto isso transformou a minha vida, o quanto eu melhorei, o quanto eu me desenvolvi. E foi ali que eu decidi que era assim que eu queria ajudar as pessoas, a transformar a vida delas também. Então, comecei a faculdade de psicologia, me apaixonando ali logo nos primeiros semestres e me dediquei e mergulhei ali. Fiquei na dúvida se eu ia para RH, porque eu também gosto muito dessa parte de promover saúde em empresa, saúde mental. Mas, no fim, a clínica acabou me puxando. Eu, assim que encerrei a faculdade, fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental. E agora estou fazendo outra especialização, também em terapia cognitivo-comportamental e psicologia clínica baseada em evidências. E hoje eu atendo online, atendo presencial, também faço palestras em empresa, consegui juntar um pouquinho dessa paixão também. E essa é um pouquinho da minha história aí. E, Marina, recentemente você virou adepta aí da atividade física, né? Nunca foi muito... Em casa, ela nunca fez muita atividade física, mas recentemente mergulhou junto com a minha esposa, com a Nayara, né? E fala como que é isso para você. É um hobby, é uma paixão ou é um hábito? É um hábito. É na base da disciplina mesmo. Eu nunca gostei muito, mas eu me vi num momento em que a minha saúde mental precisava da atividade física, né? Como eu falei, não dá para separar a saúde mental da saúde física. Eu me vi em um momento, inclusive, de princípio ali de depressão. E eu falei, eu sei o que eu preciso fazer, né? Fazendo terapia já, eu sabia o quanto a atividade física podia me ajudar nesse momento. E, de fato, ajudou. Então, comecei a academia. E aí, esse ano, uma das metas era correr a minha primeira corrida de 5 quilômetros e finalizo o ano aí cumprindo essa meta. Corri 2 corridas, então me ajudou muito e é um hábito, não é uma coisa que eu gosto, mas também me ajuda muito a perceber o quanto eu vou evoluindo, né? E isso vai fortalecendo, inclusive, a autoconfiança, por isso que eu também indico para os meus pacientes, né? E vendo a progressão ali da carga, eu conseguindo aumentar mais, conseguindo correr mais, isso vai nos fortalecendo, vai nos mostrando o quanto a gente é capaz, além de todos os benefícios que a atividade física promove na saúde física e mental. Dr. Carlos, a gente sabe, todo mundo que acompanha ele sabe que ele é corredor nato, né? E como que foi o esporte para você? Quando começou? Começou com judô, não é? Sim, olha, no judô era muito ruim no judô, inclusive, né? Então abandonei logo o judô e fui para a corrida, porque a corrida, desde a infância eu gostava de correr, gostava muito do futebol também, e era o goleiro da medicina, era ruim na linha, então me jogaram pro gol e lá deu certo. E era da seleção da medicina, tinha até medalhas lá na Olimpíada da Universidade Federal Fluminense. E a corrida sempre foi um esporte que eu gostei muito. Eu lembro quando eu fui médico do Exército, eu cheguei em primeiro lugar no nosso teste de aptidão física na corrida. E vi que fui bem, então isso motiva também, o resultado motiva. E chegou uma fase, o Henrique devia ter lá seus 12, 14 anos, nós começamos a frequentar a academia juntos. Foi muito legal essa fase. E no início, mais para musculação e esteira, mas depois eu percebi, me encantei com a corrida de rua. Eu lembro
A minha primeira corrida de 10 quilômetros foi aqui em Jundiaí, 1º de maio, muitos anos atrás. Foi muito legal e daí para frente eu vivo correndo. E eu coloco para mim como uma condição para a minha saúde. É onde eu consigo me desestressar, aliviar o estresse do cotidiano, cuidar da minha saúde, cuidar do meu coração. Mas eu não quero o que é bom só para mim. Eu quero para as outras pessoas. Então, para minha família, eu quero essa atividade física, incentivar, e eu fico muito feliz de tê-los, né, toda a família correndo. Esse ano, 2024, foi o ano que eu realizei esse sonho da família toda correndo. E nós tivemos a corrida tradicional do Natal, que era a corrida eu e dos meus irmãos, e aí virou a corrida da família esse ano. Foi muito legal, muito bom ter a companhia de vocês. Mas o Henrique fez uma pergunta interessante para a Marina: como é que foi essa transição do início da atividade física e o quanto foi difícil para a Marina? Marina tem o gene europeu aí que trouxe com ele o traço talassêmico. Então, aquela hemácia menorzinha, né, tem que trabalhar mais para jogar mais oxigênio, e isso dificulta um pouquinho no desempenho da corrida, mas ela foi pela perseverança, atingindo o objetivo, né? E é gradual mesmo. Então, acho que para vocês que estão nos ouvindo aí, querem começar a atividade física, comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. E o ganho, ele é gradual mesmo. Então, é importante manter regularidade, constância e, principalmente, ter um propósito em vista. Eu também, assim como a Marina, a Ângela, minha esposa, mãe de vocês, também dizia que a endorfina que eu falava que o exercício liberava para mim, ela falava: não sei o que é isso, que eu não sinto prazer na atividade física, ela dizia. Até quando ela é geriatra, viu um estudo que a atividade física, particularmente a corrida, prevenia Alzheimer. E como nós temos Alzheimer na família, né, na minha família, na dela também, ela começou a correr e aí também participou dessa primeira corrida da família, né, esse ano, correndo seus primeiros 5 quilômetros. Então, é importante isso, olhar também para o propósito, né, o propósito de promover saúde, qualidade de vida e bem-estar através da atividade física. Aliás, a atividade física é um pilar da saúde. Eu costumo dizer, o sedentarismo é um fator de risco de morte. Não tem como ter saúde sem atividade física. E cada vez... Pode falar. Não, eu acho que também de forma mais prática, assim, né? Como era difícil para mim e como eu consegui, acho que pode ajudar as pessoas que estão com essa meta para 2025 de cuidar mais da saúde, de começar uma atividade física. Eu comecei, essa história que eu contei foi há uns 3 anos, então eu tô há 3 anos com regularidade na atividade física, o que de fato é uma conquista, né? E adicionando uma nova atividade física. Eu acho que uma das coisas mais importantes tenha um dia e uma hora específica na sua semana para atividade física. Então, por exemplo, segunda, 5 horas da tarde, quinta, 4 horas, sábado e domingo também é dia, então é um ótimo dia para você encaixar a atividade física, né? Que é uma rotina um pouco mais tranquila. Então, defina na sua agenda um horário específico. Uma coisa que me ajudou foi ter uma companhia, né? Então, eu faço atividade física em dupla e ter um personal, que é um horário ali marcado de fato na agenda, que aí se você abrir mão daquele compromisso, você vai deixar alguém na mão. E para mim, compromisso é muito sério, então isso me ajuda a manter a regularidade. Outra coisa é a questão do propósito, né? O porquê. Então, por que fazer atividade física? E esse porquê precisa ser muito individual. Muitas vezes, sim, o porquê é cuidar dos netos, cuidar dos filhos, né? Isso também é um porquê forte. Mas, como eu compartilhei, o meu porquê era para cuidar da minha saúde mental. E ver isso melhorando me ajudou a me manter na atividade física. Agora eu falei, eu não quero mais abrir mão, porque eu já estou percebendo os benefícios dela na minha vida. Outra dica que eu posso compartilhar é: esteja em ambientes, se coloque em ambientes que as pessoas estão na mesma sintonia ali, estão querendo ter saúde.
Essa questão da dupla, da companhia, tem a ver com isso também, porque se você está em um ambiente que todo final de semana as pessoas saem para beber, saem para fumar, não praticam atividade física, só saem para comer fritura, isso vai dificultar a sua vida. Então, comece, às vezes, em uma atividade física em grupos. Por exemplo, a dança, ou um karatê, um jiu-jitsu, né, o judô, que você faz amizades naquele ambiente de pessoas que têm o mesmo objetivo. Isso também facilita. Isso é verdade. E um ponto que eu queria chamar a atenção é a importância, como você falou, de se colocar na sua própria agenda. E as mulheres têm dificuldade disso. As mulheres, as mães, as avós, né, ela cuida da casa, do marido, do filho, do neto, do trabalho e não arrumam tempo para cuidar de si. Então é muito importante ela ter esse autocuidado. Talvez seja um dos segredos, quando eu faço a palestra, os segredos para uma vida saudável, eu falo isso. Né? Então o propósito, como você mencionou, é um dos segredos. Por que cuidar da saúde? Mas você em primeiro lugar, porque se você cuidar de si, você vai ter, inclusive, condições de cuidar dos outros. E as mulheres têm essa dificuldade do autocuidado. Porque muitas confundem com egoísmo, né? Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou me colocar na minha agenda? Sim, eu respondo que cuidando de você, você vai cuidar melhor de quem você ama. Porque se você tá esgotada, cansada, você vai acabar ficando irritada, estressada, né? E vai se sentir mal também por ficar por último ali na sua agenda. Então, você vai ter mais saúde. Da máscara de oxigênio do avião, Exatamente. Né? Se você não colocar primeiro em você, você morre e não ajuda mais ninguém. Então coloque primeiro em você e depois no outro. E até como você falou, a atividade física em grupo ela é extremamente agradável. Então, eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo para vir fazer atividade física conosco. Vai ser um prazer ter você ao nosso lado. Mas olha, eu queria ouvir um pouco da história do Henrique, né? Minha história, ela se confunde muito com atividade física, né? Não me lembro de não fazer, porém eu não me lembro de nenhuma que eu seja muito bom também. Então eu sempre fui péssimo em futebol, né? Mas eu lembro que minha mãe me colocou na natação muito cedo. Então tem foto, ela sempre fala, né? Que ela morria de medo da gente estar num ambiente que tivesse uma piscina, ou mesmo a gente é do Rio, né? Então, fosse para Niterói, fosse para a praia, e eu acabar me afogando. Então, a primeira coisa que ela fez foi colocar na natação. Comigo não deu certo, com você deu certo. A Marina, ela era uma criança de mais opinião do que eu. Então, eu já comecei cedo na natação, mas eu sempre tive dificuldade com o peso, né? Sempre fui uma criança gordinha, um adolescente gordinho, um adulto gordinho. Mas, mais ou menos com 12 anos ali, eu comecei a cozinhar e também a fazer atividade física, né? 10, 12 anos comecei a cozinhar e também fazer musculação, na verdade. Mudei da natação para musculação. E daí eu descobri 2 grandes hobbies e 2 grandes paixões, que é a cozinha e a musculação. Eu gosto muito de puxar ferro, mas gosto muito de cozinhar também. Tanto que mais para frente, lá com 17 anos, minha dúvida era fazer medicina ou fazer gastronomia, né? E era uma dúvida muito sincera, porque eu realmente era apaixonado pelas 2 coisas. No final, eu optei pela medicina, porque eu entendo que a gastronomia é um hobby. Eu não me via trabalhando com aquilo, tendo pressão sobre aquilo, uma coisa que eu gostava, que era muito prazerosa para fazer. Coisa que eu faço até hoje. E gosto muito. Muito bem. Gosto muito, né? Ontem em casa a gente fez gyoza, né? Que é o prato japonês. Né? Eu gosto de fazer desde o início. Fiz a massa, fiz o recheio, né? E apesar do resultado ter ficado gostoso, mas eu e a Nayara, a gente falou, a gente prefere pizza, no final das contas. Apesar disso, né? Para mim é muito prazeroso o fazer desde o início, né? Mas aí, caminhando um pouquinho mais para frente, fiz, então, 3 anos de cursinho. Eu tinha, no início, mais dificuldade, né? Mais ou menos com 7 anos fui diagnosticado com dislexia, né? Eu cheguei mais ou menos até a 3ª série sem saber ler, mas eu sabia escrever. Então, as provas a professora lia e eu ia escrevendo já, ia respondendo. Com bastante erros, né? Mas foram me empurrando desse jeito, até que
fui diagnosticado, entenderam o que eu precisava e desde criança já foi dado o tratamento necessário, né? Até que, mais ou menos, no meu terceiro ano de cursinho, eu decidi mudar, né? Fui para Campinas estudar, lá não tinha televisão, eu optei por isso, tinha só o computador que eu usava só para estudar e ler, e comecei a ler bem mais. E aí eu passei em várias faculdades e eu entendi, na verdade, com 18 anos, a importância do treino. Antes disso, eu não sabia a importância do treino. E aí, nesse ano, 18 não, com 21, né? Com 21 anos, eu fiz simulados todos os finais de semana, como se fosse o vestibular mesmo. E aí eu entendi a importância de disciplina, de fazer sempre, né? Mesmo sem vontade, né? Mesmo sem vontade. E o treino, porque para mim a atividade física é fácil ter vontade de fazer. É fácil colocar na rotina. E aí, então, passei para várias faculdades de medicina e pude escolher, na verdade, a Faculdade de Medicina de Jundiaí, né? E aqui, então, eu cursei minha faculdade, fui muito bem durante a faculdade. E quando eu saí da faculdade, período de Covid, né? Estava ali bem no ápice da pandemia, e eu escolhi ir trabalhar e entender o que eu gostava. Mesmo lá no fundo sabendo que eu gostava mesmo era de saúde mental. Mas eu decidi trabalhar e ganhar experiência. Daí as conjunturas ali foram me levando para fazer pós-graduação de medicina do trabalho, que eu concluí na USP, né? Mas mesmo assim eu não me via feliz, né? O ambiente corporativo é uma coisa que eu gosto também. Eu gosto bastante de empreendedorismo, eu gosto bastante de gestão, mas na hora de trabalhar mesmo com isso, não foi uma coisa que me encantou tanto. Então aí eu decidi ir para minha segunda pós-graduação, e aí eu me apaixonei e mergulhei de cara, que é a saúde mental, a psiquiatria, e inclusive hoje em dia sou pós-graduando e mestrando em psiquiatria. E aí comecei a ter coragem para expor alguma coisa que realmente eu achava relevante nas redes sociais, né? Que é a saúde mental. Eu lutei contra a depressão já, lutei contra a ansiedade, tenho déficit de atenção, hoje sem medicação, tenho dislexia, então eu tinha um prato cheio ali de vivências próprias para usar no meu consultório, na minha vivência clínica com os pacientes, que o Jung mesmo fala, né, que o melhor médico é o paciente ferido, né, o médico ferido. A ferida capacita a pessoa a cuidar de pessoas feridas. Então, é muito interessante ver a sua história, a história da Marina, que já tiveram diagnósticos com relação à saúde mental e como isso capacitou vocês para cuidar tão bem de pessoas que sofrem nessa área também. Então, o Jung tem toda a razão. Para mim é um orgulho de ver como a dor que vocês passaram capacitou vocês a cuidar de pessoas. Então, para mim é uma satisfação enorme, embora também como pai o coração fica apertado e sofrido de ver a dificuldade, mas também muito orgulhoso de ver a capacidade de superação que vocês dois tiveram e agora a dificuldade transformando vocês em pessoas que cuidam de pessoas, particularmente na área de saúde mental. Acho que isso dá um episódio de podcast, né? Falando sobre como o sofrimento pode transformar e pode gerar algo positivo, né? É um tema que dá para conversar bastante. É verdade. Mas aí, caminhando então para outro assunto que a gente queria abordar aqui, as resoluções que nós tivemos do ano passado para cá, né? Então, as resoluções de início de ano que vocês trouxeram até aqui, eu já vou começar, né? Então, uma das minhas resoluções foi beber menos. Então, esse ano foi disparado o ano que eu menos consumi álcool, porque é muito importante reduzir ao máximo esse consumo, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. Mesmo que fosse só nos finais de semana, né? Sim. Que muitas pessoas bebem só final de semana e acham que tá tudo bem. Mas atrapalha, né? Atrapalha porque no dia seguinte você não vai na academia com o mesmo afinco, você deixa de fazer coisas, no final das contas você acha que é o contrário, né?
deixar de beber, você vai deixar de confraternizar. E é o inverso disso, né? Os ambientes ficam mais saudáveis, o ambiente que você frequenta fica mais saudável. E outra resolução era manter a atividade física, então eu faço habitualmente atividade física pelo menos 6 vezes na semana. A meta é 7, mas mantém geralmente 6, que eu consigo concluir também. E quais tipos de atividade física que você faz? Eu faço na segunda é jiu-jitsu, terça academia, quarta jiu-jitsu novamente, quinta academia, sexta jiu-jitsu, sábado academia e domingo corrida. Bastante coisa. Geralmente é isso. O Henrique é eclético, né? Tanto na questão de cultura geral, quanto também no esporte. Eu gosto de diversidades. Como eu falei também, não sou bom em nenhum esporte, mas sou esforçado. Então essa foi outra resolução. Outra resolução era começar a fazer psiquiatria. Também já estou caminhando nessa resolução. E você, Marina, o que pensou no início do ano passado, no início de 2024? O que conseguiu, o que não conseguiu? Acho que uma das metas era manter a atividade física e correr a primeira corrida de 5K. Que eu comecei a treinar justamente no dia 1º de janeiro, né? Não foi uma jornada fácil pela questão ali da respiração. É difícil a disciplina. Foi uma coisa que me ajudou a aprender a lidar com o desconforto. Porque você começa a respirar, você fala, nossa, aqui tá muito desconfortável, eu quero parar, eu quero sentar, eu quero voltar pro sofá. Por que eu saí de casa? Mas mantendo, teve seus momentos de baixa também, mas me inscrever em uma corrida também me ajudou a completar essa meta. Então, ter pequenas metas ao longo do caminho. Eu não coloquei como meta começar com meia maratona, né, 21 quilômetros. Não, é com 5. Sim, 1 ano treinando para correr 5. E é o que eu consegui e a meta está cumprida. Consegui manter a regularidade na academia também. Outra meta era me alimentar mais saudável, que eu consegui aí para os últimos 3 meses do ano transformar a minha alimentação. Acredito que outra meta também era começar me desenvolver mais na parte técnica, né? Porque uma coisa que o psicólogo gosta é de estudar. Então, comecei mais uma pós e fiquei muito feliz com isso. E eu acho que também era estar mais entre pessoas. Me relacionar mais, desenvolver novas amizades, porque muitas vezes a gente vai para uma parte mais confortável, de se expor menos, de se relacionar menos, e estar em ambientes em que a gente se ajuda, em que a gente cresce, em que a gente é apoio e apoia. Isso fez muita diferença também no meu ano. E como que é a sua rotina de atividade física, por exemplo, Mariana? Treino de academia é 2 vezes com certeza, tentando a 3ª vez por semana. E a de corrida, quando eu tava com os treinos mais intensos, também era 3 vezes por semana, mas no mínimo 1. Então eu coloquei sempre um mínimo e um máximo, que era o máximo que eu conseguia. Isso me ajudou também. Então, se a semana tá muito corrida, eu não tô conseguindo, eu vou no sábado, eu vou no domingo. Sábado e domingo já são 2 vezes na semana, né? Então, é mais ou menos isso, de mínimo 3, máximo 5 dias na semana. Interessante, saiu no... Ixi, agora não vou lembrar, mas acho que foi Cambridge, um estudo bem grande que ele pega, né? O quanto seria necessário de atividade física para fazer bem para a saúde mental, né? Então, ele tem algumas coisas que ele fala que são muito interessantes. Por exemplo, alguma coisa já é melhor do que nada. Sim. Idealmente, 300 minutos na semana seria o ideal. Porém, a OMS coloca 150 para você sair do sedentarismo. Então, não ser sedentário não necessariamente é o ideal para a saúde mental, né? 300 minutos dá cerca de 60 minutos 5 vezes na semana. Os 150 seriam 30 minutos 5 vezes por semana. Eu costumo falar para os meus pacientes, né, para quebrar o ciclo do sofá.
Então, se você for uma vez na semana, já é melhor que nenhuma. 2 é melhor que uma. E assim vai, pra gente ir construindo. Porque às vezes a pessoa também não faz nada de atividade física, é sedentária, e aí do nada ela quer começar fazendo 5 vezes por semana. Você construiu a sua rotina assim, do nada, fazendo 6 vezes na semana? Não, ninguém constrói assim. É aos poucos, né? E é indo mesmo sem vontade, né? Tem dias que tá chovendo, dá uma preguiça de sair de casa, mas você levanta e vai. Acho que é igual na corrida, né? Igual no AA também, é igual para muitas coisas da vida, principalmente as coisas chatas que você precisa fazer, é só por hoje, né? É só esse quilômetro que eu vou correr nesse ritmo, é só mais 1 minuto, é só hoje que eu vou lá na academia. Eu não preciso pensar amanhã. Amanhã eu me preocupo amanhã, né? Mas concluir o que eu me propus a fazer hoje, agora, né? Eu acho que é muito importante. Geralmente, quando eu tô lá na esteira, eu falo assim, nossa, será que eu paro? Não, eu falei, não, é só esse quilômetro. Né? Depois, não, é só mais 1. E aí a gente vai conseguindo ultrapassar. Eu agora já saí de casa, né? Então deixa eu fazer direito. E as suas metas? Olha, interessante, ouvindo as metas da Marina, me lembrei de uma frase, quando o Henrique tinha 3 anos de idade, ele perguntou para minha esposa, quando que o papai vem morar com a gente? E isso aconteceu. E você morava, né? Eu morava. Quer dizer, na verdade, eu morava mais no trabalho e fazendo pós-graduação, plantões, 24 horas. Então, eu saía de casa, ele estava dormindo, eu voltava para casa, ele estava dormindo. E quando você fala de priorizar estar com pessoas, eu acho que isso é fundamental. E estar entre costas e entre os meus filhos aqui, eu acho que é uma reparação que eu posso fazer a vocês pela ausência na infância de vocês. Então, por isso, esse podcast para mim é especial. Por outro lado, aí das missões aí do planejamento, né? 2024, eu tinha como meta aumentar o faturamento da nossa clínica Semos e aumentar o número de atendimentos. E concluímos isso com êxito, conseguimos esse objetivo. Na área de atividade física, eu tinha como meta correr uma meia maratona em 2024. E aí, no final do ano, uma lesão, aí tive que reduzir o ritmo de treino e adiei, então, essa meta para abril de 2025. Mas eu acho que antes, 2023 você não estava correndo 10 ainda, né? Não, eu tava correndo 10, mas eu estava no ritmo bem menor. Devagar. Né? E aí, em 2024, no segundo semestre, eu passei a ter uma assessoria da Grazi Oliveira, uma assessoria de corrida, e isso mudou o meu ritmo de treino, a disciplina, o compromisso com os treinamentos. Então, como a Marina falou, a importância do personal me ajudou muito. E, de fato, eu tive um ganho em termos de desempenho, de performance muito bom. Isso é impressionante, né? Realmente, a ajuda profissional, né, ela é muito importante. Então, eu faço academia há muito tempo. Eu sei treinar, eu sei montar meu treino, né? Para mim. Mas esse ano eu decidi também pegar uma consultoria com o Felipe Guitarrari e foi, assim, a quantidade de peso que eu conseguia levantar, com a confiança que eu conseguia levantar, que eu conseguia exercer, né? Foi muito diferente. Foi muito melhor e muito mais fácil de alcançar os objetivos, né? Então, desde do jiu-jitsu, né? O mestre Felipe Matos ajuda muito também lá. Na alimentação. Na alimentação, Rafael mudou muita coisa. Fez quase um milagre na minha alimentação. Na sua foi mesmo. Na sua foi mesmo. Nunca achei que a Marina fosse comer abobrinha. Nunca achei. Porque em casa era... Eu e a minha mãe comia os legumes, que comíamos os legumes, e o Dr. Carlos comia uma folhinha de alface e a Marina não comia nada, não. E recentemente ela mudou radicalmente aí, os hábitos alimentares graças ao Rafael. Então eu achei, além de ser importante a gente ter ajuda, é dar nome às pessoas que nos ajudam, sim, né? Então, deixar o muito obrigado a todos esses profissionais que tem e buscar o profissional, né? Fazer sozinho, às vezes, é o pontapé inicial. Mas eu acho que quanto antes buscar o profissional é poupar sofrimento, né? É verdade. Eu acho que aí o profissional ele tem conhecimento, ele tem experiência, ele motiva mais. Então, sem dúvida nenhuma, e você falou muito bem,
E a gente agradecer todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuíram também para a nossa saúde, nosso cuidado. Isso é importante. Quais são as outras, então? Era correr, essa daí não deu mais por razões externas, né? A parte profissional. Teve outras metas também? Estar mais presente na família. Na família, eu acho que foram essas metas Às vezes principais. É importante ter menos e concluir do que colocar um monte de meta que você acaba não concluindo, né? É verdade. E sempre a meta de estudar, aprender, desenvolver. Eu coloco isso todos os anos. Eu acho que na área de saúde é muito importante o aprendizado constante, a atualização, o aprimoramento. Então, essa sempre é a minha meta, é conhecer mais para cuidar melhor. E é uma coisa que a gente quer trazer aqui nesse podcast, né? A ideia é trazer a informação, mas a informação fiel, né? A informação útil, a informação aplicável, mas a informação embasada também, né? Então, assim como eu fui educado na faculdade, como fui educado em casa, né? Como a Marina também foi educada, tanto na faculdade quanto em casa, acho que é isso que a gente quer trazer aqui também, porque a gente vive num ambiente de desinformação, né? O que a gente mais ouve é besteira. Isso que me motivou também a começar a postar coisas nas redes sociais, né? A fazer esse tipo de conteúdo para combater essa desinformação que é tão presente no ano de 2024 e vai ser provavelmente no ano de 2025, né? E a gente quer ajudar o pessoal também a conquistar as suas metas de saúde em 2025. Então, deixe aqui nos comentários quais são suas metas. A gente também vai pensar em formas práticas de te ajudar com isso. E não deixe de curtir esse vídeo, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal para que esse projeto seja longínquo, né? E compartilhar também. Compartilhar com o maior número de pessoas e ativar o sininho, né? Isso. Esse foi então o nosso primeiro podcast, episódio inaugural. Gostaria de perguntar das considerações finais do meu pai, Dr. Carlos Henrique Costa. Olha, agradecimento de ter esse privilégio de estar aqui com vocês, agradecer o Henrique e a Marina, agradecer o Daniel e a Nayara, que estão nos bastidores aqui, o Bruno também, e a Ângela, minha esposa, né? Então, nós formamos essa família Semos, que é a nossa família da Clínica Semos. Todos nós trabalhamos lá, cada um na sua área. Então, agradecer a todos vocês pelo trabalho e dedicação. E como que as pessoas podem te encontrar, Dr. Carlos? Então, eu tenho as mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa, no Instagram, YouTube, Facebook. Tem a Clínica Semos também, que podem nos encontrar lá. E a minha palavra para encerrar esse podcast é como eu encerro as minhas palestras, é dizer que a vida é um presente de Deus para nós. A nossa saúde, nosso maior tesouro. E as pessoas, como vocês que estão nos acompanhando aqui, é o que preenche a nossa vida de sentido. Então, essa é a minha consideração final. Marina? Acho que a minha consideração final é que muitas vezes no dia a dia a gente acaba focando nas coisas que não estão no nosso controle. Mas muita coisa da nossa saúde está no nosso controle. Então comece pequeno, mas comece a cuidar da sua saúde. Esse é o grande objetivo de todos nós aqui. E eu quero agradecer também o Henrique, o Dr. Carlos e toda a equipe que está por trás. Acho que esse vai ser um projeto muito legal e que vai perdurar em 2025. E como as pessoas podem te encontrar? O meu Instagram é @marinacostapsi. Perfeito. Bem, eu sou Henrique Trajano, meu Instagram é Dr. Henrique Trajano, tudo junto, Dr. Henrique Trajano. E as pessoas podem me encontrar tanto na Clínica Semos, como na Dr. Egg, e também no Espaço Amorata, aqui em Jundiaí, né? Então, Clínica Semos em Campo Limpo, Dr. Egg e Amorata aqui em Jundiaí, assim como a Marina e o Dr. Carlos, Clínica Semos e o Espaço Amorata, né, em Campo Limpo e Jundiaí. Consideração final, gostaria de deixar uma frase que o meu avô, né, o pai do meu pai, deixou em escrito e me ajuda, porque essa daí vai ser no improviso, que era: vibrem com a vida, amem a vida
E a vida é a manifestação concreta da existência de Deus. Amém. Amém. Obrigado por me acompanhar a gente nesse canal. Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo. Até. Até o próximo. Tchau, tchau.